Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um Papo na Rede nessa quinta-feira, dia 31 de março de 2016. Por que a gente sempre fala a data, assim, logo no começo do programa? Para que você, quando for assistir o que tiver sob demanda lá no YouTube, você saber que dia que a gente está gravando esse programa. Nessa tarde de hoje, o Carlos Bregantin não está conosco aqui para participar desse programa. Ele está em viagem, deve retornar e, se Deus quiser, na próxima quinta-feira ele está com a gente. Esse programa está sendo transmitido ao vivo aqui do estúdio Cononi Online. Quem está dirigindo, quem está... como que é? Direção, produção, técnica, o cafezinho e tudo mais é o Daniel Choi que faz. E essa tarde eu estou aqui com o Vinícius Lima, que faz parte, é um dos caras que começou um movimento chamado SP Invisível. Tem uma página no Facebook, certo, Vinícius? Bem-vindo para esse papo. Obrigado, Fernando. E você que está ao vivo, se você quiser mandar uma mensagem, a gente pode ler e você pode interagir. Se você quiser perguntar alguma coisa para o Vinícius, enfim. Nesses próximos 30 minutos a gente vai conversar um pouco sobre o SP Invisível. O que está acontecendo, já que está fazendo 2 anos agora em março. Sim. E me conta um pouquinho a história, Vinícius. Como é que foi esse lance de começar a fazer foto de gente que a gente não vê, para começar a ver? Então, primeiro, obrigado pelo convite. Que é isso. Aliás, Thiago Cruciti, nosso mediador nesse encontro, possibilitou. Abraço para você, Thiago. Tá devendo uma visita. Mas a gente ainda vai fazer o papo com o Thiago. Então, o SP Invisível começou num evento. A ideia era ser um evento pontual, promovido pela IBAB, do pastor Joab com os adolescentes da igreja. Certo. E aí foi um dia que 40 adolescentes, mais ou menos, saíram para fotografar tudo que era invisível. Uhum. Em São Paulo. O Joab estava incomodado porque as redes sociais dos adolescentes de lá tinham só gatinho, cachorrinho, doce, viagem. Comida, bolo. Era tudo meio fake, assim. E não mostrava a vida como ela era. Não mostrava o ônibus que pegava todo dia, o lixo no chão, a poluição. E aí eles tiraram foto dessas coisas e apareceu dessas fotos muito morador de rua. Que é coisas que eles consideravam invisíveis. Isso foi em dezembro de 2013 e passou o evento, chamaram de SP Invisível. Uhum. Em março de 2014, tava conversando com o André André Soler, e a gente virou e falou, pô, invisível lá que a gente fez aquele passeio não é o cara que a gente viu no chão, mas é a história dele, né? A gente não sabe por que ele foi parar lá, não sabe os motivos dele, não sabe o que ele quer fazer da vida, se é um pai, se tem filhos, se não tem. Vamos contar essas histórias. Aí a gente se juntou, ele é fotógrafo, eu jornalista, e começamos a fazer isso. A gente chamou de início o Falcão e o Thiago. Uhum. E aí saíram, voltaram. Hoje tem 20 pessoas na página. Certo. No movimento. São voluntários que fazem esse trabalho de registrar uma imagem e ouvir uma história. E disponibilizar isso lá na página de vocês, no Facebook. A gente no começo saía durante a semana, ninguém trabalhava, e começamos a trabalhar, teve que sair de final de semana e viu que não conseguia às vezes ir algum final de semana. Sempre teve esse cuidado com a frequência de ter todo dia uma história lá, então aí no final de semana a gente pegava 5 histórias e agendava durante a semana. Uhum. E aí eu comecei a chamar voluntário de texto e o André voluntário de foto. Aí hoje também a gente abriu de vídeo e no total tem 20 aí. 20 pessoas. Sim. Chegou um e-mail aqui, vamos já começar com ele? Preciso colocar meu óculos aqui, meu amigo, senão não vai. O Jaime do Nascimento aqui de São Paulo. Parabéns pelo programa, excelente conteúdo. No trabalho junto aos moradores de rua, como diferenciar sentimentos de compaixão e dó? E até que ponto ter dó é prejudicial a esse trabalho? Responde aí, Vini. Então, o que a gente quer quebrar muito é essa ideia de dó também. A gente quer que as pessoas passem a ajudar quem está na rua, não por dó, por caridade, numa ideia mais vertical, né? Não de cima para baixo.
pobre coitado toma um pão. A gente quer criar essa ideia de justiça e esse olhar de eu não vou te ajudar porque você é coitado, eu vou te ajudar porque você é igual a mim. Uhum. Eu vou te ajudar porque eu tenho 2, você tem nenhum, não é justo. A gente é a imagem de semelhança do Criador, temos que ter a mesma coisa. Uhum. A gente quer criar esse olhar de ser humano, esse olhar de justiça e menos esse olhar de dó, de caridade verticalizada, assim. Quando você fala de... Quando vocês chamaram o projeto SP Invisível, me chama muita atenção, Vinícius, que assim, a gente tá tratando de um dos órgãos do sentido, que é a visão, né? E é interessante que assim, quando a gente fala de visão, de olhar, a gente tem olhares diferentes, a gente tem... Aliás, tem aquele livro Saramago que virou filme que é muito interessante, que é o Ensaio sobre a Cegueira, né, que ele usa essa temática do ver e aprofunda isso daí na nossa relação, o significado disso. Estava conversando com o professor e falou uma coisa interessante essa semana. Inclusive, quando a gente sem perceber, usa a seguinte expressão: olha, veja bem. E quando eu estou falando assim, veja bem, quase que está implicando que assim, você não está olhando direito. Estou querendo que você olhe melhor, né? Então, quando vocês têm um projeto, um movimento que se chama SP Invisível, ele tem a ver, já que trata com um dos órgãos dos sentidos, de sensibilizar a partir do olhar para uma realidade da vida humana, daquilo que acontece na nossa cidade. E você tocou num ponto que me chama muita atenção. Não é tornar visível só essa pessoa, é tornar visível a história dela, né? Até porque eu acho que é a partir dessa história que a gente começa a dar significado a quem é essa pessoa, o que ela faz. E, de fato, assim, identificá-la como pessoa, né? Então, eu acho muito interessante esse elemento do olhar, né? Até porque também acho que a gente sempre tem um olhar a partir de uma determinada lente, né? Às vezes aquela que é mais conveniente a gente, nosso contexto, onde que a gente está, o que a gente está fazendo. E, de certa maneira, quando vocês colocam lá a imagem de alguém e uma história, um pequeno relato, me ajuda a fazer uma troca das minhas lentes, né? E a perceber uma outra história. Sim. E uma dimensão que muitas vezes para mim é muito conceitual, né? Então, quando a gente fala, vamos dizer, da pobreza, a pobreza é um conceito. Não, a pobreza ali, ou o desamparo, ele ganha um nome, ele ganha uma história, ele ganha uma narrativa pessoal que é tão rica quanto a minha, né? Então, acho que isso é muito interessante. Agora, nesses 2 anos que vocês estão fazendo, como que foi para você? Agora uma pergunta pessoal para você, viu? Você está com 20 anos, né? E eu acho que é muito, muito significativo um camarada que está completando a 2ª década de vida, está envolvido num projeto desse. Como que foi? Como que você percebe? Você tinha 18 anos quando você começou a sair por aí fazendo foto, você e o André, e redigindo textos sobre essas pessoas. Como que você percebeu o seu olhar nesses 2 anos? Hoje, assim, quando você começou a fotografar, o que mudou no André? Que talvez sirva como uma referência do que pode mudar um pouco nas pessoas que queiram ver, entrar lá na página, ler essas narrativas. Sim. O que mudou foi que a gente mesmo passa a ter um olhar mais humano e abrir mão de um monte de coisa que a gente acredita, assim, e respeitar cada história e ver que cada história é única. Não é a população de rua. É o José, a Maria. E aí, no começo a gente ia muito, tipo, numa ideia de entrevista, de tipo, os caras do SP Invisível conversando com um morador de rua. Sei. E hoje é muito mais uma conversa do Vinícius com o João, do Vinícius com a Selma, do Vinícius. E aí, antigamente a gente acabava meio que falando um monte de regras. Você que via o cara bebendo, via o cara fumando, já falava, pô, não pode beber, não pode fumar. Sei que. Sei. E aí o cara fala, pô, mas eu bebo pra dormir, eu bebo pra esquecer isso aqui, eu fumo pra isso. E você vê que cada um tem um motivo de
pra fazer o que faz, ser como é, estar onde está, assim. E aí você passa a respeitar essa individualidade, essa particularidade, É. assim. Isso mudou em mim bastante. E essa sensibilidade para a realidade dele, né? Quando você está falando Exatamente. isso, eu tenho um amigo que uma vez eu estava andando com ele aqui perto de casa na Cardoso, historinha rápida, mas me chamou a atenção a sensibilidade que esse camarada tem. O que eu vou contar não é para dizer que a gente tem que fazer isso, né? Uhum. Mas eu acho que interessante é o olhar sensível, né? Para uma realidade que é diferente da minha. A gente estava subindo e passou um camarada assim nitidamente que faz uso de álcool, de bebida alcoólica e tal, e o cara pedindo a famosa esmola, dá uma ajuda aí e tal. Cara, ele enfiou a mão no bolso assim, tirou uns trocados e deu. E a gente estava junto, tinha mais um amigo, falou, escuta, mas pô, ele vai tomar pinga. Falou, pô, meu, mas se eu tivesse na situação dele, até eu tomava, cara. Então não é assim, então tem que tomar. Mas o que eu achei muito interessante foi a sensibilidade dele de compreender o seguinte, cara, eu não posso ir com um julgamento moral, né? Interessante isso que você percebe. E talvez é interessante que o SP Invisível, à medida que a gente vai lendo essas histórias, a gente vai baixando preconceitos que a gente tem acerca das pessoas que vivem numa situação de vulnerabilidade. E, como você disse, assim, a gente se aproxima com um olhar mais humano, né, do que está acontecendo. E o que você percebe, assim? Você estava falando de uma experiência que vocês tiveram, Vinícius, que foi uma conversa com Eduardo Suplicy, que ele perguntou acerca do que vocês fazem, como vocês relataram, ele perguntou assim, mas vocês ajudam essas pessoas? Não cobrando, mas assim, até onde que vai a ação de vocês? E aí vocês falaram assim, não, a nossa ação ela é essa. E eu acho que faz sentido no seguinte aspecto, quer dizer, a nossa ação é tirar essas histórias do anonimato, da invisibilidade social e apresentá-las nas redes sociais, onde as pessoas têm acesso e terem contato com isso. Então, eu acho muito interessante, vamos dizer assim, a missão é essa. No exercício dessa missão, cumprindo isso que cabe a vocês, o que vocês percebem de mudança? Sei lá, se tem relato de gente que leu e que, putz, cara, isso daqui me ajudou a compreender uma realidade que eu não percebi, enfim. Qual que é, como eu perguntei para vocês, não é uma pergunta pragmática, mas é uma pergunta assim, qual é o resultado? Como que vocês têm visto frutificar o trabalho de vocês, daquilo que vocês intencionavam? Aí que eu entro, tipo, o porquê eu chamo de movimento, assim. Depois que a gente começou, tem, eu acho que já 40 cidades, assim, 30 e poucas, que vieram falar, posso abrir na minha cidade? Fazer tal cidade invisível, sei que o pessoal contando a história da população de rua da cidade deles. E além disso, a gente recebe relato desde, pô, o cara do meu trabalho lá do lado comeu só porque ontem eu li uma história que me incomodou. Fulano de tal conseguiu trocar de roupa hoje só por isso. Obrigado, sei que eu tô tendo um olhar mais humano. E já 5 pessoas conseguiram, depois que a gente contou a história, que a gente sabe, teve esse retorno, voltar para casa. Um que chama muita atenção foi o Bruno, que ele brigou ele é lá do Paraná, Paranavaí. Brigou com a mãe dele, foi morar com a avó. Aí, com 7 anos. A avó faleceu, não quis voltar pra mãe, veio pra São Paulo. Aí, a gente contou a história dele, se envolveu com crack e tudo, veio morar na rua. A gente contou a história dele. Quando vocês encontraram o Bruno, mais ou menos que idade ele tinha? 20 e poucos, 25. Tá. Contou aí chegou na mãe dele, a gente postou tudo, chegou na mãe dele, a mãe dele mandou uma mensagem na página, falou, sou a mãe dele, quero pedir perdão pra ele, onde ele tá, tô indo pra São Paulo. Veio pra São Paulo e essa é uma dificuldade que a gente tem sempre, que o Bruno foi um caso fácil, tipo, todo mundo anda muito, o Bruno ficava num lugar só. A gente falou, ele fica na Rússia, eu sei o que, e achou ele. E levou. Hoje eles moram juntos, tá numa clínica. Entendi. E converso com ele no Facebook, assim.
Mas... Estabelecer essa relação de igual, né? Sim. Que você falou. E envolver um perdão aí, né? Muito mais que isso. Tipo, É. depois que a gente mostrou como o Bruno tava arrependido. Né? E já tiveram casos, 2 que arrumaram emprego, aí foi o caminho normal, assim, né? Tipo, arrumou emprego, conseguiu guardar um dinheiro e voltou pra comprar uma casa. Uhum. Um aluguel. Bruno, 2 caras se chamam Adriano. Tem a Rosane, que é uma advogada que encontrou a família também. E o outro Ela estava também tava na como rua. em situação de rua. O outro não me recordo, mas Aham. eu lembro de 5 pessoas. E aí teve um caso também que marcou muito, que a gente recebeu uma mensagem no inbox do Facebook, a gente recebe muita coisa lá. Que foi tipo, minha mãe é usuária de droga, de crack, sei o que, e eu tô lendo uma história pra ela toda noite. Toda noite eu leio a história de vocês. Ela usava há 13 anos seguidos, diariamente, ela já tá 1 mês sem usar, depois que eu comecei a ler. Uhum. Tipo, É já é uma vitória. Um devocional. E pra ela faz sentido. Através da aquilo, vida dos caras ali. de relatos de pessoas que são iguais a ela, assim, passam a mesma coisa. Uhum. E acho que esses são os frutos, assim, pensando não pragmaticamente. Assim, além dos likes. Significativos demais, Sim, né? bastante. Interessante. Isso que motiva, né? E o que é legal, Vinícius, assim, a partir de uma iniciativa simples, né? De ouvir, né? De ouvir, exatamente. Essa possibilidade de ouvir, ter o trabalho de fazer esse registro e disponibilizar. Como que ele se dá na prática? Por exemplo, temos assim, o modus operandi de vocês. Como que vocês falaram aquele fim de semana que vocês saem para ouvir as histórias e encontrar as pessoas? Hoje que tem essas equipes, né? Tem acho que 7 em texto e 5 em fotos. A gente meio que monta uma escala de não muita gente, 2 pessoas de texto, 1 de foto, por final de semana, assim. Aí a pessoa vai, sai os 3 e ouve 5 pessoas, como eu disse. E na hora de chegar, sentar, uma conversa normal. Se o cara estiver no chão, senta no chão. Se estiver em pé, fica em pé. Sim. Vinícius, fulano. E a gente é bem claro, assim, tipo, a gente tem um projeto que é de contar a história, a gente não vai tirar você da rua, a gente pode tentar pagar alguma coisa pra você se a gente tiver dinheiro, mas aí por fora do SP Invisível. E é isso, a gente pode conversar, no final vai ter uma foto, tudo, tem um terminho nosso lá que a gente passou a levar. E na conversa ninguém hesita, assim, todos gostam de conversar. Alguns hesitam em tirar foto. Certo. E aí, infelizmente, não dá pra publicar, mas a gente sempre conversa, assim, acho que... Sempre tem esse... É um padrão de vocês, de colocar a história com a foto da pessoa. Sim. E aí, mas acho que nunca deu problema, assim, certo. Não vamos conversar ali. Essa coisa. É mais ou menos isso, sai de domingo, houve 5 pessoas, um fotógrafo, 2 pessoas de texto. E... com a proposta de conversar com... A gente sai na Sé, assim, República, onde tem mais. E é isso. Não escolhe quem vai conversar. O que apareceu na nossa frente, a gente... Sei. Pega. Caiu na rede, é peixe. E vocês já tiveram algum problema? Você falou assim, não teve nenhum problema, talvez com foto, mas assim, vocês já tiveram alguma dificuldade envolvendo esses 2 anos de trabalho, de sair, sentido, sei lá? Tem a dificuldade, às vezes, quer fazer aquela dificuldade que toda ideia de orgânica assim tem, né? Quer fazer alguma coisa, exige grana, não tem grana, não sei o que, quer dar uma inovada, não tem recurso. Mas fora isso, acho que ainda não surgiu nada no modus operandi. Entendi. E algum problema que... E as dificuldades meio que internas, assim, o fato de você andar na rua, ver sempre o mesmo pessoal, tipo, que você conversa, né? Porque você vai lá na Sé, na República, são as mesmas pessoas que estão morando lá. Sei. E isso dá uma desmotivada. E aí você pensa... Em que sentido? Assim, essa situação, ela não muda? Mas aí você pensa, não faço pra eles. Eu faço pra minha mãe que tá em casa, pessoal da minha faculdade. E aí, você pensando por esse lado, dá uma motivada de novo. Que aí você vê o pessoal falando, e aí vem os relatos que eu disse que recebo na página. Passei a olhar o fulano de tal, isso aqui.
essas são as dificuldades, assim, de recurso e às vezes as internas mesmo, Sei. de motivação. Você falou de que tem limitações, né, por conta de recurso e tudo mais, de ideias que poderiam ser colocadas em prática. Quando você, Vinícius, junto com o André, junto com o restante da equipe hoje, quando vocês pensam assim, poxa, a gente poderia estar fazendo outras coisas relacionadas à proposta, o cerne principal da proposta do SP Invisível. O que vocês têm pensado, assim, da onde está hoje, agora 2016, para onde que a gente pode ir, como que a gente vai? Entendi. Fazer o que, ou dar forma a outro tipo de iniciativa relacionado com essa questão da visibilidade social, enfim. O que vocês têm cogitado? Então, como eu disse, tipo, a causa é bastante complexa. Você precisa de psicólogo, advogado, política pública, assistente social. E a gente faz a parte da comunicação. E crescer o SP Invisível não é englobar todas essas outras partes, é engolir todo mundo. A gente nem tem essa pretensão. Mas fazer, sei lá, intervenção na rua, o próprio Antônio Carlos Costa faz isso muito bem, com pouco recurso, de uma forma que coloque na mídia essa questão. Dar visibilidade. Sim, fazer vídeo, fazer exposição, fazer... E por aí vai. Tudo que envolve comunicação, conscientização e sensibilidade, acho que cabe a gente explorar. Assim. Sei. E vocês têm... O pessoal quer entrar em contato, por exemplo, falar com vocês, trocar ideia pela página. Tem a página, consegue. Tem o site e o Instagram, mas é mais pela página que todo mundo entra em contato. É uma... Você falou assim que começou a partir lá da Igreja Batista Água Branca, né? Mas o SP Invisível, ele é um movimento, vamos dizer assim, independente. Sim. Mas vocês têm parcerias, não sei, com alguma organização, Vinícius? Ou pensa fazer isso? Não, não, a gente pensa, mas não tem. O que começou da IBAB, ficou na IBAB até umas 5 pessoas. A partir do momento que a gente falou, precisamos de gente para escrever, precisamos de gente para tirar foto num postzinho de Facebook, já deixou de ser da IBAB, tem gente que é candomblessista, tem gente que é de outras religiões. E parceria com a IBAB a gente tem uma eterna dívida de gratidão, assim, eles propõem, a gente topa, a gente propõe coisas, a gente já deu exposições na IBAB, já fizemos ações com os Adolas depois dessa que originou o projeto, com jovens, e isso a gente vai ter sempre, assim, de agradecer aos caras. E fora do ambiente virtual, que parece que é a principal ferramenta de vocês, né? Quer dizer, trabalhar principalmente com o Facebook, a página de vocês, que é o spinvisível.com. Além desse ambiente virtual, tem ações assim, em termos de exposição fora do ambiente virtual? A gente tem uma exposição, tem 10 quadros com a historinha que a gente, sempre que convidam a gente para falar em algum lugar, tudo a gente gosta de levar. A gente, fora do virtual, a gente já reformou no aniversário de São Paulo do ano passado 3 carroças de carroceiros, junto com aquele Pimp My Carroça. Sei. E fizemos uma ação também com a IBAB, com os jovens de lá, de entregar câmera na mão do pessoal que está na rua, para eles tirarem foto e fazer uma exposição na IBAB. Não foi muito divulgado, mas essa foi uma ação bem legal, assim. E fora essas ações que a gente tem. Interessante. Essa história de colocar a câmera na mão, uma vez eu estava conversando com um amigo, que a gente até já fez 2 programas aqui com ele. É um camarada muito interessante. Talvez você já tenha ouvido falar, até conhecido, Marcel Fukayama. Ele, tempos atrás, estava no CDI, que é uma organização no Rio de Janeiro, que usa muito a questão da informática, dos recursos tecnológicos para a promoção de cidadania. E ele tem uma experiência que ele conta que foi muito interessante aqui em São Paulo, numa comunidade carente, em que o lugar ali tinha virado um lixão, né? E o que eles fizeram foi o seguinte, municiar, sei lá como que é o verbo, mas pegar a rapaziada daquele lugar, colocar câmeras nas mãos deles e eles fazerem uma espécie de
de um documentário do que era aquele negócio. Esse negócio foi depois editado, foi feito bacana e tal, entregue lá na regional, na subprefeitura, não sei, do região. Eu sei que isso foi o que sensibilizou o poder público para ir lá e tirar o lixo, enfim, arrumar. Então é interessante essa questão, né, de como que a tecnologia ela pode ser utilizada para promoção de cidadania e promoção da pessoa humana. Sim. Né? O que eu acho que é muito significativo no que vocês têm feito, Vinícius, é isso daí. O pessoal quiser, por exemplo, vocês têm 20 pessoas hoje na equipe, aproximadamente isso. Como é que é a admissão, vamos dizer assim, alguém que, sei lá, eu queria fazer parte da SP Invisível, como é que é isso? Primeiro falando como quer ajudar. Mas a gente sempre está aberto esse passeio de domingo. A gente sempre deixa. Até gosta de sair menos pessoas na equipe para deixar, se tiver algum convidado, alguma. Entendi. Sair com a gente. Sempre tem, quase todo domingo tem um ou duas pessoas que pedem na página e falam, posso sair com você. Entendi. E além disso, tem uma página, tem um linkzinho que a gente postou outro dia, vamos postar de novo, que é Quer Nos Ajudar, e aí só deixar nome, contato, tudo, e a gente entrou em contato com o pessoal que queria ajudar. Mas a gente sempre também, até hoje, eu acho que é um negócio que tem que ser conversado, assim, tudo. Mas até hoje foi bastante um negócio de amizade, assim, certo. Sabe? A gente primeiro virou amigo e depois entrou no negócio, e depois... Entendi. Não sei se está na hora de quebrar, mas eu super quebraria isso também. Se alguém quiser ajudar, tiver com a intenção legal, só conversar com a gente. Tem que ter uma conversa. Conversa Entendi. com a gente, manda uma mensagem lá. Não, legal, muito bom. É isso daí, Vinícius, uma alegria, muito bom conversar com você. Eu acho assim, eu não sabia quem estava por trás, né? Via os relatos e até por conta do Facebook, às vezes quando ela aparece lá, me chamava muita atenção a proposta. Não sabia nem que tinha sido o Vinícius que estudou com a Esther, que é minha filha, lá no colegial, no Colégio Batista, enfim. Mas é bom saber. E a gente aqui no Canonia Online, a gente está à disposição de vocês para outra coisa. Obrigado. Quando vocês começarem a ter outras ideias, outras coisas acontecendo, a gente faz mais um papo, enfim, junto com o André. Rádio. Oi? Tem inclusive uma rádio. Que rádio? Não, envolve comunicação, conscientização. A rádio, pois rádio é, SP isso. Invisível. SP Invisível, exatamente. Essa que você não vê, você só ouve, tá vendo? Você pode até ter a linguagem. Tiago Cruciti, se você estiver vendo esse programa, fique sabendo que você é o nosso convidado, que a gente espera aqui ainda. Carlos Bregantin, bom retorno aí da Bahia para cá. Traga essa calma baiana que a gente inveja aqui em São Paulo. Bom retorno. Para você que está aí, até a próxima quinta-feira. Vinícius, mais uma vez, obrigado por esse tempo que você está aqui com a gente. Foi muito legal. Fernando. Bom conversar com você, tá bom? Até a próxima quinta-feira.